Sim, boa tarde. Acho que foi merecedor ali pelo que o grupo vinha apresentando. Acho que os atletas mereciam um resultado positivo pelos jogos anteriores. E isso aconteceu, né, num jogo fora de casa, de adversidades, né? Ah, Primeiro o adversário, o Brusque, adversário difícil, que vinha a 5 jogos sem derrota, de invencibilidade, um duelo forte com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E a gente conseguiu neutralizar bem nosso adversário. Mantivemos um bom padrão de jogo, como as rodadas anteriores. Se adaptamos rápido também a outra adversidade do campo e conseguimos o resultado, né? Que foi fundamental no momento para trazer, né, a performance que ela não vinha em resultados em resultado. Então a gente performou e conseguiu os 3 pontos. Então isso nos fortalece sim, mas sabendo de jogo a jogo a importância, né, do próximo jogo que é contra o Anápolis. Um jogo de uma dificuldade também, um adversário que vem numa situação de rebaixamento, que vai buscar sair, né, dessa situação, muito parecido como foi nós lá contra o Brusque. E para valer, ter um peso maior ainda, essa vitória fora de casa, a gente tem que confirmar, né, com uma boa performance diante do Anápolis e com o resultado. Aí sim, eu acredito que a gente dá, sabe, aquele, aquela virada de chave no momento importante da competição. Boa tarde, professor. Boa tarde. Com relação aos jogadores que estavam machucados, né? O Manuel e Anderson já têm condição de serem convocados agora para essa partida. Acrescenta o Whindersson também nesse gol. E o Danilo Alves, né? Teve um problema na cabeça e está dependendo também da questão da cicatrização. Uma outra, além dessa, é com relação ao time do Anápolis, né? Uma equipe que em 5 partidas ainda não conseguiu vencer, só tem um gol no campeonato, foi justamente na estreia contra o CSA lá em Alagoas. Tem essa dificuldade também de marcar gols. Isso conseguiu já enxergar de pontos positivos e negativos da equipe. Sobre Hans e Manuel, eles estão aptos, trabalharam a semana. A gente tem até domingo para entender, né, a convocação de inseri-los no jogo da segunda. Mas estão treinando o conteúdo todo do trabalho. Já saiu aquela fase de transição e à disposição. Aí é eu entender a convocação para esse jogo. Existe a possibilidade sim deles estarem, né, no jogo. Sobre Danilo, já é uma situação que a gente tem que ter um entendimento pelo fato da característica de Danilo, né? Ele ainda está com os pontos, está aguardando essa cicatrização. Talvez amanhã ele tire esses pontos, mas é um jogador que todo momento ele é utilizado para bola defensiva do primeiro pau, uma bola longa, uma triscada nessa primeira bola, quando a gente não sai a construção, né, ofensiva no chão, quando a gente briga para a disputa. É uma referência, né, ele e Lucas Mota para essa briga de primeira bola, o quanto ele vai estar confiante para isso. É um jogador de área, bola de fundo, ofensiva, o escanteio, faltas laterais nosso ofensivo. Quanto ele vai estar confiante para fazer essa execução, né? Usar o cabeceio. Porque às vezes é recente, ainda o jogador indiretamente ele se protege, né? Ele evita ainda com medo do trauma. E às vezes esse choque que é com o zagueiro a todo momento, né? Braços. Eu até falei com o Danilo, eu gostei bastante da atuação dele, mas eu preciso de um Danilo sem essa questão dessa insegurança pela circunstância desse corte, né? Entendeu melhor, não deu para ir para esse jogo, vamos trabalhar para o próximo. E a gente tem jogadores para estar repondo na função. Sobre o adversário que vem num comando que fez um bom Goiano, teve o acesso, o mesmo comandante, um padrãozinho de jogar desde o ano passado junto, o Campeonato Goiano, enfim. Chegou na final, conseguiu fazer um resultado, tomou revés no segundo jogo.
perdeu umas 3, 4 peças de destaques, né? E que iniciou um campeonato brasileiro que não conseguiu ainda o resultado, fez poucos gols, mas é uma equipe, um pouco que eu observei, que tem conjunto, né? Pelo fato de já estar com o comando, né? Com o mesmo treinador desde o ano anterior, com acesso. É uma equipe organizada nas questões táticas, tem características às vezes de sair rápido, não é um time de muita construção, Rob tira do setor, né? A reposição do goleiro, uma reposição direta, já buscando nos pegar desprevenido ali nessa ação. Então é ter esse entendimento, aguardar. Eles estão com alguns problemas de lesão, o setor defensivo ali, eles trocaram muito as peças. Não teve uma zaga repetitiva devido às lesões. Talvez não jogue um dos volantes que tomou o terceiro cartão. Deve voltar o Foguinho, que estava no departamento médico, mas não foge de um 4-1-4-1, variando para um 4-2-3-1. Ele fez esse último jogo com uma linha de 5 também, um 5-2-3, mas já no intervalo ele não gostou, foi uma declaração que ele deu, que ele já mexeu no intervalo porque ele não gostou do sistema, né? Então é aguardar, buscar mais informações, passar para eles agora no vídeo, para o campo, buscar neutralizar e fazer um bom jogo. Não fugir do nosso comportamento, isso é o mais importante, né? Marcar bem o adversário, ter a sua humildade e jogar com força para fazer o resultado. O Whindersson, acho que talvez na nossa reapresentação da segunda-feira, terça-feira, ele está liberado para a transição. Boa tarde, professor Evaristo Pisa. Boa tarde. O ABC que vai comandar esse jogo contra o Anápolis longe do seu alçapão, podemos dizer assim, né? A sua casa, onde o torcedor está acostumado a acompanhar os jogos, que seria o Frasqueirão. Mas qual o fator positivo, também quais fatores negativos, jogar aqui na Arena das Dunas para você, para os jogadores, para esse plantel do ABC, podem trazer, né? O presidente Eduardo Machado até comentou na 97 FM a possibilidade de comandar outros jogos também aqui na Arena das Dunas. Como é que você vê essas possibilidades? Claro, é um gramado diferente, é uma atmosfera diferente de estádio, o torcedor não tem aquela pressão como tem no estádio Frasqueirão, por ser aquele estádio que é realmente um alçapão, como a gente costuma dizer. Quais são essas vantagens e desvantagens de comandar o jogo aqui na Arena? Eu vejo assim, desde a minha chegada, eu falei da dificuldade que é enfrentar o ABC no Frasqueirão, às vezes que eu fui contra, né? E aí a gente é muito forte ali, independente dos últimos imprevistos aí, da perda do título, da derrota para o Ituano, eu continuo acreditando nessa força, né? A nossa casa, um ambiente que proporciona situações favoráveis, desde que a gente tenha essa imposição, como vem acontecendo, né? A torcida vem junto, ela veio momentos vaiar a nossa equipe quando teve um revés, quando a gente tomou o segundo gol do Ituano, quando a gente conseguiu o empate, ela trouxe de volta, ela apoia a todo momento, mesmo pós a perda do título, até os 46 estava muito com a gente ali nos apoiando. Então é muito forte essa atmosfera. O fato que a gente vê de benefício de trazer para cá, para a Arena, a característica da nossa equipe. Eu acho que é uma equipe que ela joga, né? Às vezes o adversário no Frasqueirão, ele vem para um jogo de uma bola, marca baixo, um campo que não fica tão rápido, ele te prende um pouco ao jogo construtivo. Aqui ele te dá mais essa questão desse jogo de construção. É um campo que gera mais velocidade também. E pelo perfil desse elenco, esse seria um fato positivo. O segundo, que eu entendi, pela logística, para proporcionar uma situação melhor para os torcedores, no horário da segunda-feira, às 19h30. Eu acho que a gente vai ter mais público aqui do que lá, devido a questões de transporte, enfim. Então, acho que foi acho que de uma boa estratégia.
Espero que a gente tenha uma boa adaptação ao campo. A gente, comigo aqui, acredito que a gente fez um grande jogo, um primeiro tempo muito forte, né, contra o América. E que a gente possa repetir isso. A gente treinou semana passada. Foi importante a gente treinar aqui, porque o campo lá de Brusque muito próximo, né? Então a gente já teve um time aqui para o jogo de lá. Hoje o treino, o segundo jogo. E quem sabe, né, isso possa ser uma rotina de estratégia, né? Manter aqui, inverter um jogo lá, entender o adversário que vai vir, né? Você tendo dessas duas opções, né? Uma casa que te traz situações boas por ser um alçapão e um campo de uma arena de Copa do Mundo que te dá o benefício de jogar, né? Então isso a diretoria ela tem a decisão e a gente tem que entender que a melhor decisão vai ser tomada para nos trazer o benefício. Sobre o Felipe, eu acho que o mais importante é o grupo, a confiança da diretoria, a nossa confiança, entender, analisar os jogos. Eu não vi o Felipe falhar no jogo contra o Ituano, né? Foi ações que não deu para evitar. Foi 2 confrontos 1 para 1 com ele e um gol de falta que foi mérito do batedor, né, do Ramon. E aí acarreta o resultado e sempre pega uma situação de apontar o culpado, né? Ora é o Felipe, ora é o Pisa, e assim às vezes pega no pé de um jogador, enfim. O cara experiente, 37 anos, viveu coisas grandes, conversei com ele. E aí, Felipe, o que você está achando? Está uma pressão grande geral, você está acompanhando os bastidores, enfim, a gente não pode se importar ao externo. A gente tem que entender o real momento, o que está acontecendo. Até para você também como ser humano. Às vezes você está com a sua esposa ali, com os seus filhos na arquibancada, está sendo xingado desmerecidamente, né, por talvez criasse um personagem, e é o Felipe, e você falou, professor, estou muito bem resolvido em relação a isso. Quando eu troquei o Tombense, 4 anos, eu queria viver de novo isso, que eu vivi no Santos, que eu vivi no Náutico, que eu vivi no CSA. Eu sabia que no ABC ia ser assim, e eu tenho uma personalidade, assim, de estar como essa conversa com o professor. Se eu não estivesse bem tecnicamente, eu falava, professor, melhor me tirar, que eu vou atrapalhar e eu não estou bem tecnicamente, não estou bem emocionalmente. Mas eu estou no processo, estou suportando, eu sei que eu vou ajudar. E se essa preocupação em relação ao que está se passando, que pode atrapalhar meu rendimento no jogo, isso não vai me atrapalhar. E a gente deu sequência, conversei com a comissão, a gente tem a reunião diária, diretoria, comissão, entendemos melhor manter, né, a sequência do Felipe, e isso aí é natural, é uma coisa natural. Fez um bom jogo lá, ganhou melhor em campo e vamos para o próximo, né? Um cara que está preparado para isso. A outra é sobre a plataforma. Dependendo do que a gente tem no elenco, ele te proporciona situações, né, de variações. Então, o Pisa joga com linha de 5 fora, e em casa joga num 4-3-3. Eu encaixo muito, eu entendo assim, uma característica de comportamento da minha equipe, independente da plataforma inicial, se é um 5-4-1, se é um 3-5-2, se é um 4-3-3, se é um 4-1-4-1. O comportamento no jogo, de pós-perda, transição, construção, ele está inserido.
Ele tem que estar em qualquer situação que eu optar de plataforma tática. Eu acho que o que prevalece muito é o comportamento. Aí eu analiso o adversário. O que vai neutralizar melhor o adversário. E aí, em cima disso eu distribuo, né, a ideia com os atletas que conseguem desenvolver melhor o que eu pensei como essa plataforma inicial. O Ian me dá isso porque o Ian, ele, sem bola, momentos ele vem fazer esse líbero atrás dessa linha, né? Então fica por dentro fazendo uma cobertura de Bispo nesse jogo de Otávio, né? No jogo anterior de Whindersson, né? E ele consegue subir para fazer um primeiro volante e tem uma boa saída, uma boa técnica, né? É um cara construtor. Adiantamos mais Reis, Adeilson ou quem jogar Carlos Eduardo e a gente consegue subir mais forte uma pressão no campo adversário. Até pela característica tanto de Reis e Adeilson ou Carlos Eduardo ou Adeilson com o Ian, que a gente fica muito composto nesse setor. Conseguimos projetar bem os corredores, né? O gol nosso. Você vê uma ação de Sampaio com término de Lucas Mota. E atrás, nenhum momento desprotegido. Por quê? Mesmo que subiu com os dois laterais, a gente tinha, vamos supor, 3 para essa bola de retorno de contra-ataque, né? Requer um pouco de tempo, principalmente, acho que o básico, o 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3, são sistemas que são mais executados, então eles absorvem rápido. A questão quando você tem a construção com a linha de 5 ali, virando um 3-2-5, ele requer um pouco mais de repetição e de tempo, que daí as coisas começam a ter um giro maior, né? E está tendo essa tendência o futebol brasileiro. Algumas equipes estão jogando mais com uma linha de 3-4-3, às vezes um 5-4-1 marcando e virando um 3-2-5 atacando. E está tendo uma aceitação maior. Aquele rótulo de 3 zagueiros é defensivo está caindo um pouco por terra. Principalmente se você tem zagueiros que constroem o jogo. Agora você põe 3 rebatedor, você vai ficar defensivo. Agora você põe 3 zagueiros que tem construção, você passa a ser ofensivo, né? Então entender bem. O mais importante, a hora que a gente tomar as decisões, eles darão resposta em comportamento no jogo, né? Que é o que é trabalhado a semana de treinamento. Boa tarde. É um campeonato que não dá para descansar, né? Todo jogo é uma decisão. Do primeiro da primeira rodada à 19ª rodada. Isso eu falei já no planejamento, né? Você não tem o retorno, é um jogo único. Você tem 9 em casa, 10 fora. Então, os adversários estão muito parelhos. Essas camisas citadas de Guarani e Figueirense abaixo, quando inicia, ninguém aposta nisso, né? Tá tudo muito nivelado. Então, eu acho assim que o nível de concentração, de compromisso para cada jogo, encarar cada jogo com uma final, existe aquele jargão, tem que ser como uma final, mas não pode só ficar de boca para fora. A gente tem que entender que esse jogo do Anápolis na segunda-feira, ele é tão importante quanto o jogo do Londrina fora. Igual vai ser contra o Náutico. Não é porque é um adversário que subiu da D, que está lá embaixo, na zona de rebaixamento, que talvez faz muito tempo que não participa da Série C, a gente, por ter feito uma vitória no Brusque, vai ganhar do Anápolis. Não existe mais isso, né? Eu acho que a gente tem que ter o mesmo procedimento que a gente vem tendo desde o início. Eu ressalto isso porque a gente não havia
conseguido um resultado ainda. Mas a gente foi lá em São Bernardo, jogamos bem. Viemos em casa contra o CSA, um bom jogo. Saímos com o Botafogo também. Perdemos o Ituano bem. Jogamos bem contra o Brusque, ganhamos o jogo. O mais importante é isso, tá bem em todos os jogos, né? Não errar para não perder o jogo. Fazer, né, performar bem e buscar o que a gente buscou. Legal, conseguimos. Agora é uma outra decisão. Então, passar as informações para os atletas, pôr no campo e eles conseguirem retribuir no jogo para que a gente consiga construir nosso resultado.